Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. E o que falar da nossa crise econômica e da nossa política atrapalhada. Bem pessoal, acho que de fato vemos que os investidores perderam o encanto e o brilho que tinha no nosso presidente e da nossa nova política. Já notaram também que Paulo Guedes não é esse super-ministro na qual Bolsonaro tinha colocado nesse patamar. Mostra que é um economista bom, porém não o cara. A retração, do PIB de menos 0,2% mostra que, mesmo com os problemas da aprovação da reforma da Previdência, a economia poderia estar buscando uma outra forma de se equilibrar. É claro que, para das piores hipóteses, os economistas mais experientes dizem que esta reforma não chegará realmente a economizar 1,2 trilhões como Paulo Guedes quer, e sim, nas melhores das hipóteses, 700 bilhões, que já é uma coisa muito boa de se comemorar. E vendo disso, a retração que a indústria brasileira sofre e com todo o cenário geopolítico não ao nosso favor, pois a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode abalar todos os mercados, surge sim uma pequena luz no fim do túnel, que ao mesmo tempo ela se acaba quando os dois gigantes, os dois blocos do mundo, começam a querer se entender. Mas houve um período tão curto de 2 dias que a China deixaria de comprar soja dos Estados Unidos. E aí um site jornalística pergunta: e agora, Bolsonaro? Claro, pessoal, veja bem. Em meio à escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, Pequim suspendeu compras de soja dos Estados Unidos, informou a agência Bloomberg, que abre novas possibilidades ao comércio exterior com o Brasil, né? Mas só que o Brasil, lá no começo do ano, havia com alguns, ideias que a China não poderia ser aliada do Brasil, até pelo fato da cor da bandeira da China ser vermelha, essa questão de ideologia no governo Bolsonaro. Mas venhamos e convenhamos, questões ideológicas, a partidária, lá, e questões econômicas, mercado, aqui, cada qual no seu quadrado. Seria a hora exatamente do Brasil se aproveitar e começar a pensar como um país que quer crescer e tirar a população no meio dessa crise que realmente está prejudicando uma grande quantidade de famílias brasileiras. Veja bem, a China, que declarou que lamenta profundamente o aumento dos impostos sobre as exportações, que não tem com outro remédio senão tomar contramedidas, nesse respeito tem um anúncio, o aumento das tarifas chinesas sobre uma série de produtos norte-americanos no valor de 60 bilhões de dólares, que dá equivalente a 240 bilhões de reais, meus amigos. Veja bem, meus amigos, uma grande possibilidade de a gente poder equilibrar nossa balança comercial, já que a retração da prévia do PIB do primeiro trimestre deu-se ao fato das nossas importações não estarem realmente bem. Mas, aquela coisa que a gente fala, são dois gigantes que realmente, de suas formas políticas, geopolíticas e economia, estrategicamente eles pensam muito bem. O fato da China querer embargar ou taxar alguns impostos de alguns produtos norte-americanos, isso não quer dizer que ambos virarão as costas. Claro, na verdade não. Isso mostra que, por mais diferenças ideológicas os dois gigantes têm, mas sabe que no campo econômico e no setor de políticas internacionais, ou comércio internacional, os dois são muito preparados. Então, meus amigos, a China é um grande comprador do mundo, compra tudo que você pode imaginar, desde produtos do agronegócios, de commodities, de tecnologia, de serviço. Então, a China ela é realmente, esse mercado que muitos querem com uma forma de certeza. O que acontece em relação se os Estados Unidos e a China entrarem em um acordo e cessarem essa guerra comercial, meus amigos? Bom, meus amigos, os Estados Unidos vendem para a China uma quantidade pequena se for comparado àquilo que os americanos compram da China. Claro que os chineses não precisam comprar tecnologia dos americanos, eles mesmos produzem tecnologia e conseguem exportar essa tecnologia para o mundo todo. Então, de que forma, Suderlan, os Estados Unidos poderiam fazer com que
reduzisse o déficit que eles têm com a China, já que eles compram mais da China do que a China com eles? É claro que seria dos produtos agrícolas, não é? Dos produtos do agronegócio, meus amigos. Bom, meus amigos, e vendo a possibilidade de reduzir o déficit da balança comercial que os Estados Unidos têm com a China, eles começam a visar realmente naquilo que os chineses mais precisam, que é alimento. Claro, na guerra aí dos produtos de tecnologia, os chineses saíram na frente e até conseguiram se sobressair do que os americanos. Então, o fato da China não querer mais comprar soja dos Estados Unidos, isso não quer dizer que eles não vão deixar de comprar nada. Claro, eles vão reduzir uma coisa, aquilo que não tem grande importância para eles, e aquilo que eles podem comprar em outros mercados. Que no caso da soja, além dos Estados Unidos, tem Brasil e tem alguns países da África. Mas só que os Estados Unidos vai vender para a China 39,1 mil toneladas de carne suína, que vai dessa semana até o dia 23. Meus amigos, é uma quantidade muito elevada. São carne suína. Então, ou seja, o Brasil acaba perdendo esse espaço, porque também somos produtores de carne suína. E a gente não consegue se reposicionar, já aproveitando essa guerra comercial Estados Unidos e China, a gente fortalecer cada vez mais os laços com a China e assim, de fato, tornar parceiro da China e dependendo dos produtos brasileiros. Com essas compras, meus amigos, o resultado lá para a balança americana pode sustentar os futuros de suínos negociados da Bolsa Mercantil de Chicago, que é o CME, na sigla em inglês. Nessa semana, os contratos acumularão perdas em meio ao ceticismo do mercado quando a possibilidade da carne norte-americana ser alternativa para o suprimento dos países asiáticos, com as informações da Dow Jones Newswires. Bom, meus amigos, realmente a gente vê que para todo o Brasil a estrada é muito estreita, as possibilidades são pequenas, os riscos da gente ter a chance de um bom acordo é grande, mas ao mesmo tempo são pequenos. Até porque nessa movimentação das placas tectônicas Estados Unidos e China, nos mercados mundiais, os dois gigantes acabam realmente tendo esse entrelaçamento de um depender do outro. É claro, os Estados Unidos precisa da tecnologia e é muito mais barato produzi-la na China, assim como a China precisa também de comprar matérias-primas e também recursos para a alimentação dos chineses. E não só como o Brasil, mas como os Estados Unidos, são fornecedores de alimentos para os chineses. O que faz com que os dois mercados se abalem é o fato das políticas protecionistas de Donald Trump, que podem ser convertidas nas próximas eleições, caso ele saia da Casa Branca e assim assume um outro presidente. E aí vai começar a negociar de forma mais inteligível e menos agressiva com os chineses, atenuando a crise e fazendo que os acordos comerciais entre Estados Unidos e China acabam se tornando mais fortes do que os acordos do Brasil e China. O momento exato do Brasil aproveitar essa possibilidade de nos firmarmos como parceiros vitalícios dos chineses era agora, com essa questão ideológica que Trump colocou em relação aos chineses e o fato também dos Estados Unidos se sentirem prejudicados em relação aos chineses, já que eles compram mais produtos da China do que a China deles. É claro que isso vem só da cabeça de Donald Trump. Grandes economistas, parceiros comerciais dos Estados Unidos e China não pensam dessa forma. O mercado dá para todos, sendo que os dois estão brigando aí para assumir o protagonismo. E aí o Brasil, com a economia fragilizada e com as atrapalhadas do nosso presidente, não consegue se situar e se recolocar, tomar sua posição, ser estratégico, negociar tanto para a China quanto para os Estados Unidos e abrir novos mercados. A crise econômica na qual vivemos, Bolsonaro já não consegue mais colocar a culpa no PT, porque já são mais de 5 meses em sua gestão e a retração do PIB foi dentro da sua gestão e não o resultado nas gestões anteriores, até porque nem pertencia à última avaliação ao PT e sim ao governo de Michel Temer, e que na qual é o mesmo partido que sempre está apoiando o Bolsonaro em relação à reforma da Previdência. Deixamos agora de ilusionismo, a reforma da Previdência não tirará mais o Brasil do buraco, ela apenas ajudará a atenuar a situação. Mas agora, com a desilusão dos investidores com o Brasil, o fato só da reforma da Previdência não mais agrada e não existe a possibilidade dela poder sozinha ajudar o Brasil a sair do atoleiro que se meteu e crescer. É claro que vai depender de outras reformas, a reforma tributária é essencial, a abertura dos mercados internacionais, a conquista de novos parceiros comerciais, o fortalecimento com parceiros comerciais, no caso da China que temos. Ou seja, a gente precisa agora
trabalhar de forma mais séria a nossa política. Mas parece que o cenário cada vez mais para Bolsonaro não é favorável. Veja bem, um parceiro comercial nosso muito forte, que está sofrendo crise, que é a Argentina, acaba realmente mexendo também com os nossos resultados. O PIB da Argentina vai crescer negativo, e isso afeta o Brasil. Como a Argentina, na América do Sul, é o parceiro mais forte que o Brasil tem, é claro que a sua política, a sua economia, ou seja, a fragilidade dos argentinos lidar com os problemas econômicos, também abala o Brasil. Ou seja, o Mercosul acaba tendo as suas agonias enquanto a política da Argentina não consegue resolver nenhum problema deles. E aí o que acontece? O lado do Brasil, com as mesmas pegadas de políticas toscas, sem nenhum planejamento, acaba também sofrendo. Então, vendo nisso, no diário do grande ABC paulista, traz uma reportagem de foco internacional que realmente é algo que a gente precisa avaliar. Por quê? Porque o Bolsonaro agora ele virou, não é, torcedor, em vez de ser um presidente estrategista, ele acabou virando um torcedor pelo medo da Cristina Kirchner e seu grupo ganhar as eleições. E aí o jornal fala que Bolsonaro torce para a Argentina possa eleger o presidente e alguns políticos de centro-direita. Meus amigos, a situação da Argentina é extremamente delicada. Há um alto índice de desemprego, uma desvalorização da moeda local, uma dívida externa e interna gigantesca, a falta de confiança no presidente e de suas propostas, e principalmente naquele núcleo de políticos que sempre estiveram com Maurício Macri. É tanto que muitos deles estão começando a se distanciar de Maurício para que não possa estar a sua imagem vinculada a ele pelo fracasso que a Argentina sofreu. Então, o fato do Bolsonaro se preocupar do presidente Maurício Macri, que anda baixo nas pesquisas, e que a Argentina com ele foi ao fundo do poço, faz com que pensamos que Bolsonaro é realmente este senhor que está na presidência, que não tem nenhum mínimo de entendimento de políticas econômicas e internacionais. Mal será, talvez, eu acho. Pois bem, na fala do presidente, abre aspas, nós torcemos para que o povo argentino eleja uma candidato de centro-direita, como fez o Brasil e também Paraguai, Chile, Peru e Colômbia, declarou. A Argentina e o Brasil não podem voltar à corrupção do passado, uma corrupção desenfreada pela busca do poder. Contamos com o povo argentino para eleger bem seu presidente em outubro. Nessa questão aqui de Bolsonaro, quando ele se refere que houve uma mudança para políticos de centro-direita, no caso ele fala do Paraguai, do Chile, do Peru e da Colômbia, esses 4 países, o Brasil foi uma exceção, porque dentro do Brasil houve um crescente movimento antipetismo. E Bolsonaro só ganhou as eleições porque os demais candidatos ficaram preocupados em bater Bolsonaro, não era? Para poder reduzir sua porcentagem e a possibilidade de ir ao segundo turno aqui saber as eleições, enquanto Bolsonaro teve seu foco no PT. PT, PSOL, PCdoB, essa galera de esquerda. Isso não irá acontecer. Então, pelo cenário econômico que está tendo agora, pelo o desacalento dos investidores em relação ao presidente e ao país, 2022, Bolsonaro vai ter que agora realmente buscar uma outra função, porque ele não terá como ser eleito, até porque a nossa economia está ruim. Maurício Macri, na Argentina, não tem possibilidade de ganhar pelo fato da política econômica da Argentina ser um desastre. Isso está prejudicando demais. Não há mais como o povo argentino, pelo tempo de dificuldade que vem passando nesses 4 anos, querer Maurício Macri ou qualquer representante de Maurício no poder. E isso fez com que o povo olhasse de forma mais carinhosa para Cristina Kirchner, que ela realmente está sendo uma das mais indicadas lá dentro da Argentina. É claro que a gente também, com a vitória da Cristina Kirchner, não teremos vida fácil, até porque a política agressiva de Bolsonaro ideológica, de atacar aquilo que não é dentro da sua ideologia, acaba prejudicando o Brasil de forma mais real. Então, mesmo com a vitória de Cristina Kirchner, o Brasil ficará numa situação bem complicada, até porque os laços comerciais entre Bolsonaro e o grupo de Cristina não terão afinidades. O Brasil terá que abaixar as armas
questões desse fato ideológico e começar a pensar de forma mais estrategista. Então, nesse cenário, para o ano que vem, o Brasil infelizmente não terá, digamos, paz, porque dentro da guerra comercial com os Estados Unidos e China, nós não estamos conseguindo nos posicionar como estratégia chinesa e nem de firmarmos como parceiro vitalício desse grande gigante que antes de 2030 se tornará o país mais rico do mundo. E tampouco conseguimos costurar alianças com os nossos parceiros antigos do bloco no Mercosul. Na verdade, existe a possibilidade do Brasil, já com a vitória de Cristina Kirchner, Bolsonaro vê a Argentina como a Venezuela e assim querer atacá-la como tentou com a Venezuela. E só não teve êxito porque os Estados Unidos com Donald Trump não teve coragem de enfrentar a Rússia e a China. Se fosse, eles teriam invadido realmente a Venezuela. Então, para vocês entenderem, na Argentina, Cristina Kirchner se torna a principal personagem das eleições. Julgada por corrupção e suborno em obra superfaturada, ex-presidente do país perdeu apoio na base eleitoral e pode causar divisão no peronismo. Enquanto a Argentina passa por uma intensa crise política e econômica, Cristina Kirchner aparece como uma das personagens fundamentais para a reeleição deste ano, que acontecerá em outubro. Julgado em processo de corrupção e suborno, a ex-presidente pretende voltar ao poder, mas como vice-presidente. O atual presidente Maurício Macri tenta contornar a recessão econômica do país como pode. Segundo Guilherme Fizera, mestre em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, as estratégias do mandatário decepcionaram a população. Macri foi eleito para uma plataforma liberal e ia contra o kirchnerismo e o nacionalismo do centro-esquerda. Ele foi eleito com a esperança de contornar a crise, a inflação alta, o desemprego e os preços disparados. Ele tinha prometido medidas liberais e não cumpriu nenhum. Então você veja a possibilidade de Maurício Macri ganhar na Argentina, devido à decepção do povo argentino e de investidores que investiram na Argentina e tiveram prejuízo, faz com que a figura Maurício Macri ou qualquer político que esteja a seu lado ou apoiado por ele, acaba não sendo bem visto para o povo argentino. Bolsonaro, infelizmente, falta nele habilidades para poder levar esse país de forma mais séria. Nós estamos em junho agora, e aí vamos ver como é o desenrolar de todo o procedimento da reforma da Previdência. Sabemos agora que só a reforma, deixando bem claro e consciente que todos precisam saber, a reforma agora, a reforma da Previdência, não tirará o Brasil do buraco. Apenas ajudará, deixará um clima menos pesado. Mas as outras reformas, a situação econômica do país, a volta dos investidores, a abertura para mercados, esses serão os verdadeiros impulsadores do Brasil decolar e sair da crise. Fora isso, é apenas uma utopia dentro do palácio. Não mais eu me despeço por aqui, pessoal. Valeu e forte abraço.